Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar hoje com vocês sobre Japão e Croácia. Japão que foi líder do seu grupo, pegou a Croácia que foi segundo colocado do seu grupo e fez uma boa partida. Eu diria que o Japão fez uma boa Copa. Evidentemente o Japão ele está muito à frente dos clubes africanos. Como eu estava dizendo que o Senegal está num patamar inferior em relação às outras seleções. O Japão não, o Japão evoluiu e evoluiu bastante. Apesar de ter caído pela quinta vez, se não me engano, ali nas oitavas de final, o Japão tem trabalhado muito bem. O Japão tem um time compacto, o Japão faz, ataca, sabe, propõe jogo, faz contra-ataque, faz gol. Não é um time fácil de ser vencido, tanto que não foi vencido hoje, né? Foi vencido nos pênaltis. Evidentemente falta um pouquinho mais de experiência. Deu para notar, por exemplo, que na cobrança de pênaltis o goleiro escolheu um lado. E somente o Asano do Japão percebeu que o goleiro tinha escolhido um lado e ele bateu no outro. Acabou fazendo gol. Os outros três chutaram do mesmo lado e ele pegou os três. Até da forma displicente como eles vão cobrar, né? Porque eles vão olhando para a bola, né? Eles não olham o posicionamento do goleiro. Então isso é absoluta falta de experiência, sabe? Entendendo que numa Copa do Mundo você tem que fechar todas as arestas, então você tem que imaginar que pode chegar aos pênaltis e no pênalti você tem que estudar o goleiro, você tem que prestar atenção na bola, prestar atenção no goleiro, um olho na bola, outro no goleiro, para saber exatamente qual lado que ele vai pular e tentar arriscar somente se o goleiro for esperto e não sair escolhendo o lado. E assim a Croácia conseguiu fazer 3 gols. Um dos croatas acabou errando ainda, mas a Croácia ganhou na experiência. E assim, a Croácia não foi superior, né, ao Japão. O que deu para notar ali também no final do jogo é que faltou um pouquinho de preparação física, né, para as duas seleções. Mas não que tenha sido uma correria também durante todo o jogo. A Croácia ela tem mais o estilo da Holanda, né, pelo menos nesse jogo, aquele estilo assim que fica procurando a jogada certa, toca a bola, vai tranquilo, não acelera, não tem contra-ataque, não tem velocidade. Eles sempre quebram ali, o jogo não faz essa marcação adiantada, sabe? É um time mais técnico e mais objetivo do que veloz, ou do que produtivo, ou do que construtivo. E até ali ao final do jogo, na prorrogação, foi tirado ali a, o pessoal ali que eram os criativos, né? Que foi ali o Modric, o Perisic que é o atacante, e o outro meio-campo lá que eu não me lembro o nome, um desses it aí. Acontece que os 3 grandes jogadores da Croácia foram retirados, foi colocado os 3 substitutos que não corresponderam muito, e daí acabou não acontecendo nada. Quanto ao Japão, eu tenho uma ressalva em relação ao Japão. Teve um ataque ali que o Japão teve, que caiu no pé bom do atacante, e ele quis cruzar para dentro da área. Ele estava diante do gol, ele podia ter testado o goleiro, podia ter chutado no gol. Estava 1-1, podia ter ganhado o jogo. Aí teve outra situação na qual o jogador japonês recebeu, poderia ter batido, mas ele pensou em driblar. Quando pensou em driblar, fechou 3 em cima dele, não deu mais para fazer mais nada. Então isso também vem com a experiência, né? Com esse negócio de enfrentar times grandes, que cai muito naquilo que eu já falei aí durante toda a Copa, né? Que no final das contas, o Japão e todo esse pessoal da África aí, eles só enfrentam esses times grandes ou essas seleções grandes na Copa do Mundo. Eles não têm como fazer essa atualização ou esse costume, né, de enfrentar grandes seleções para ver se conseguem crescer, né? E eu acho que o futebol está cada vez mais se afastando, né, uma liga da outra. Tanto que o Brasil, eu posso dizer claramente que o Brasil foi campeão mundial nas últimas 5 vezes, porque ele tinha esse contato com o pessoal da Europa, né? Na época ali do Zico, Sócrates, Éder, Nelinho e aquele pessoal ali dos anos 70,
não tinha um ano que não tinha pelo menos 2, 3 amistosos com as grandes seleções. Então jogava-se ali com a Alemanha várias vezes, com a Suécia várias vezes, com a Holanda, com a Inglaterra, todo o jogo amistoso, mas era marcado amistoso para jogar com os grandes para ver como é que eles estavam, para chegar lá na Copa lá e saber mais ou menos o que fazer. Hoje o Brasil não consegue fazer isso, porque a eliminatória da Copa demora 4 anos, uma coisa ridícula, né? Porque antigamente as eliminatórias no máximo fechava ali 6 meses para fechar a eliminatória, eram grupos, né, fechados ali de 3, no máximo 4, chegou a ter 5, mas agora é jogo de pontos corridos, aí é jogo ida e volta, quer dizer, não tem tempo para quase nada, as datas FIFA todas utilizadas, e quando se faz amistoso, não tem tempo para fazer com o pessoal da Europa, porque eles têm 1 milhão de competições lá, coisa que eu já falei em vídeos anteriores. Então, esses times assim, ou essas seleções menores, elas mal conseguem jogar entre elas, porque as datas FIFA também acaba caindo lá nos torneios internacionais que eles têm, e daí acaba eles não tendo contato, né, com essas seleções maiores. Então, para crescer é bem difícil, porque daí não se acostuma a enfrentar essas seleções maiores. Por outro lado, quando você pensa em fase de grupos, já que o Marrocos foi primeiro, o Japão foi primeiro, eles entram com mais vontade também. Eles querem ganhar, eles querem mostrar serviço. E as seleções grandes têm, eu acho que uma ideia menos interessante em relação à fase de grupos e pensam muito em classificar, poupar jogadores e até evitar determinados cruzamentos, né? Coisa que aconteceu com o Japão em relação à Espanha, se não me engano, né? Agora eu até fiquei confuso, foi o Japão ou a Espanha, ou se a Espanha perdeu para o Marrocos, não me lembro mais. Eu sei assim que esses primeiros lugares, Marrocos e Japão, pode ter sido uma escolha das seleções. Não vou jogar porque eu quero ficar em segundo, porque eu não quero pegar as seleções mais tarimbadas, porque eu vou ter mais trabalho. Então, eu prefiro pegar uma seleção menor, ou de menos tradição, né? Não é menor, mas de menos tradição, para ter mais possibilidade de passar, né? Com a Croácia deu certo, né? Acabou em segundo, passou e agora está nas quartas de final. E é o provável adversário do Brasil, que vai enfrentar a Coreia. E é importante que o Brasil tenha muito respeito pela Coreia, porque a Coreia também vai ser aquele time que vai dar trabalho. E o Brasil, se não entrar na soberba ou botar um saltinho alto lá, deve passar pela Coreia e vai pegar a Croácia, que é um time muito mais qualificado do que o Japão. Se o Japão passasse, seria mais interessante para o Brasil, apesar do Japão atacar mais, né? E a Croácia não, nem tanto. A Croácia provavelmente vai dar mais trabalho no que se refere à técnica, né? Então é bom o técnico já estar preparado logo depois de vencer a Coreia e começar a ver os vídeos aí da Croácia para ver o que ele pode fazer para tentar sobrepujar aí essa grande campanha que a Croácia vem fazendo. Como eu disse, a Croácia não foi brilhante hoje. Eles tiveram, o Japão e a Croácia tiveram 2 grandes lances em que os goleiros foram fenomenais. Aliás, não que seja uma novidade, né? Os goleiros estão cada vez mais bem preparados, cada vez com melhor elasticidade. Mas tem uma coisa que eu tenho notado, e também até já devo ter falado para vocês em vídeos anteriores, quem tem me acompanhado, que os jogadores eles chegam na frente do goleiro e eles querem dar chutão. Então querem emendar de primeira, querem chutar forte, eles não pensam no jeito, né? Então, quando chega perto da área, se você tem a capacidade ali da cavadinha, se você tem a capacidade do drible, se você tem a capacidade do passe, você acaba fazendo diferencial na sua seleção. Com os dois, nesses 2 lances em específico, foram lances de fora da área, e daí méritos dos goleiros, né, que conseguiram chegar nas bolas e conseguiram evitar os gols. Mas em outros casos nesse próprio jogo, eles tiveram chances de fazer os gols e bateram direto, e os goleiros estão treinados nisso, né? Inclusive no gol ali que o César tomou quando a França jogou com a Polônia, aconteceu essa situação. O Giroud foi bater a bola e ele ia bater de primeira. O César estava preparado para essa batida de primeira. Só que daí ele bateu errado na bola. Pegou no tornozelo, bateu no chão e encobriu o César. E o César não estava esperando por isso. Por isso saiu o gol da França, do Giroud. E se esse gol não sai, ia ser outro jogo. Porque a Polônia não estava fazendo muita coisa, mas
os técnicos eles são espertos, eles vão fazendo a leitura do jogo no primeiro tempo, no segundo tempo eles vêm com uma nova estratégia. Se termina 0-0, era outro jogo. Acabou terminando 2-0, se não me engano, ou 1-0, e aí a estratégia mudou. E o Szczesny, ele é um grande goleiro, então ele treina o quê? Ele treina essa chapada de primeira, esse chute de primeira. Então ali ele é soberano, né? Ninguém consegue derrubar ele. Quando pinta essa coisa diferencial, a cabeçada mais leve, né? o toque diferenciado, a cavadinha, isso é que acaba fazendo a diferença em relação às grandes seleções e as pequenas, né? Ou as que estão em construção. Aí esses jogadores conseguem fazer o gol e fazer a diferença. Você vê os dois chutes ali do Mbappé, você vai perceber a qualidade dele, né? O César não tinha como chegar em nenhuma das duas bolas, porque a qualidade do Mbappé é superior. Ele pega na bola, ele sabe exatamente onde é que põe e tira do alcance do goleiro. O gol é uma coisa enorme, né? Tem 7,5 metros, se não me engano, quase 3 de altura. Então, se você quanto mais próximo do gol, mais chance você tem. O goleiro, por mais alto que seja, ele não tem tanta elasticidade assim, principalmente se você botar ali onde a coruja dorme, como diz o pessoal do futebol. Então, esse pessoal eles acabam tendo essa vantagem, né? Quem tem essa qualidade acaba levando a sua seleção mais adiante. E os outros têm que aprender, têm que voltar ali para o planejamento e tentar fazer uma boa estratégia para, quem sabe, na próxima Copa chegar cada vez mais adiante, né? Com o Japão, com certeza precisa treinar pênaltis, já é a segunda vez que é eliminado nos pênaltis, e precisa ter mais confiança. Mas uma coisa bem elogiável no Japão é a disciplina que eles têm. Uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados. O árbitro marcou, mesmo que seja errado, mesmo que eles fiquem indignados, e não ficam, né? Porque é só brasileiro que é muito indignado, né? Pelo que a gente vê. Tem Uruguai também e outras histórias que daí daria um vídeo inteiro para falar sobre isso. Mas a verdade é que eles têm muito respeito pelo árbitro. Então o árbitro marcou, está marcado. Não tem conversa. Não vai peitar o árbitro, não vai cercar ele, não vai ficar xingando, não vai provocar o cara. Teve um lance ali de lateral que o japonês estava até pegando a bola para bater. Só que daí ele viu que o bandeirinha trocou de lado, ele saiu e foi marcar. Por quê? Porque é o juiz, cara. O juiz falou, tá falado, né? Será? Quando que os jogadores vão entender isso, né? O juiz é a figura máxima dentro de campo. Então o juiz falou, tá falado. Vai jogar o seu futebol, cara. Então, aí depois discute, aí vê ali se a diretoria vai tomar alguma providência, se alguém vai tomar alguma providência, mas você é jogador. Então você tem que fazer o que é lícito. O juiz falou que não é lícito, não é lícito. Ele está ali para isso, né? E você está ali para jogar bola, não é para ficar peitando o juiz, dar cabeçada em juiz, ficar xingando a mãe do cara. Mas você está ali para jogar. E os jogadores japoneses entendem isso, então eles não passam trabalho, cara. Se de repente eles tivessem classificado aí por disciplina, provavelmente teriam classificado, porque a disciplina dos caras é impecável. É uma coisa assim que o brasileiro tem muito que aprender com os japoneses. O brasileiro tem muita técnica, tem muita capacidade, mas também é muito destemperado. Faz muita bobagem, reclama demais, xinga muito o árbitro, faz sinais e gestos. Isso é uma bobagem, não deveria ser feito, sabe? Até nessa Copa em especial, eu não tenho visto os jogadores fazer isso, sabe? Então eu tô achando assim que o Tite, como é um técnico disciplinador, talvez ele tenha mais ascensão sobre esse grupo do que a gente tem visto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Mas em Copa do Mundo realmente tem que levar em conta que são os melhores. Os juízes estão ali utilizando as ferramentas que ele tem, já tem o VAR, tem essa tecnologia do impedimento que é maravilhosa. Então, assim, um ou outro erro ocorre, porque é ser humano, né, manipulando ali a tecnologia. Mas a verdade é que hoje se tem muita vantagem em relação a tempos anteriores, que você era roubado descaradamente e não tinha quem reclamar. Dessa vez não é assim. Então, se o juiz comete algum erro, se o juiz faz alguma bobagem, tem o VAR ali para corrigir. Então você precisa confiar nisso para desbravejar e gritar com o juiz e ganhar cartão amarelo à toa, né? É assim que os jogadores deveriam agir, já que o futebol tem ali os seus detalhes, cada um na sua, né? O goleiro tem que defender, o atacante tem que fazer e o juiz tem que apitar. Entenda isso e o futebol vai seguir para frente. Mais adiante nós temos aí Brasil e Coreia, vou estar acompanhando e após o jogo vou dar o meu parecer a respeito do jogo, esperando que o Brasil passe, mas se não passar, vamos continuar aí na Copa do Mundo e ver o que acontece aí para frente.
Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Comente aí o que você achou desse jogo entre Japão e Croácia. Diga a sua opinião. Se você viu alguma coisa que eu não vi, fique à vontade para falar. Não gostou do que eu falei, quer fazer uma réplica, fique à vontade, com todo respeito, e aceitarei tranquilamente. E talvez até comente nos próximos vídeos a respeito disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.